Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo de Canterbury, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos Santo Anselmo. Seja bem-vindo ao nosso curso de leitura comentada do Catecismo da Igreja Católica. Essa é a nossa 20ª aula. E como vocês sabem, nós estamos estudando a parte 1 do Catecismo, que diz respeito àquilo que cremos. Dentro da parte 1, nós temos a seção 2, que é uma análise do Credo dos Apóstolos. Dentro da seção 2, nós estamos no capítulo 2, quando afirmamos que cremos em Jesus Cristo. Neste capítulo 2, nós temos o artigo 3º, que trata de Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E como tema específico de hoje, parágrafo 1 do artigo 3º, nós falaremos ou leremos e comentaremos a encarnação do Verbo. Esse estudo comporta os itens 456 a 483 do Catecismo da Igreja Católica. Fique conosco e vamos ao nosso estudo de hoje. Caso você goste desse vídeo, deixe aí o seu like, o seu joinha, isso é muito importante para o canal. Inscreva-se no canal caso você não esteja inscrito, ative o sino para você ser notificado de novas gravações. Divulgue este vídeo e esse canal entre os seus amigos, entre os seus familiares, as pessoas das suas paróquias, nas suas redes sociais. Ajude-nos a levar o conhecimento da tradição, das Escrituras, do magistério, da história da Igreja, da cultura católica ao maior número de pessoas. Fique conosco e pode virar a página. Esse parágrafo começa com uma indagação. Por que o Verbo se fez carne? Com outras palavras, por que o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e se tornou homem? O Catecismo nos responde com a afirmação do credo niceno-constantinopolitano, dizendo o seguinte: e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Ponto. O Catecismo faz uma afirmação categórica. O nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e se fez homem para a nossa salvação, para nos salvar. A partir daí, o Catecismo explora nos itens seguintes 4 razões que nos são mostradas pelas Sagradas Escrituras o porquê da encarnação. A primeira está no item 457, quando o Catecismo diz que o Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. E para justificar essa afirmação, o Catecismo busca em 3 versículos bíblicos o seguinte. Primeiro, foi Ele que nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Primeira carta de São João, capítulo 4, verso 10. E mais, o Pai enviou seu Filho como o Salvador do mundo. Também primeira carta de São João, capítulo 4, verso 14. E por fim, este, no caso de Jesus, apareceu para tirar os pecados. Primeira carta de São João, capítulo 3, verso 5. Veja a didática do Catecismo. Ele faz a primeira afirmação: o Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando com Deus, e busca
nas Sagradas Escrituras a justificativa de tal afirmação. No item 458, o Catecismo vai nos mostrar uma segunda razão da encarnação, dentro dessa ideia de que a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo se deu para a nossa salvação. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Na carta de São João, primeira carta de São João, capítulo 4, verso 9, nos diz as Escrituras: nisto manifestou-se o amor de Deus por nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Também, no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, naquela famosa conversa que Jesus teve à noite com Nicodemos, o nosso Senhor disse a ele: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que a segunda razão dentro do contexto de nossa salvação, que levou o nosso Senhor a encarnar-se, é para que nós conhecêssemos o amor de Deus. O item 459 diz que o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Então, o nosso Senhor se encarnou para a nossa salvação e, nesse sentido, para ser o nosso modelo de santidade, chamando-nos a ser como Ele, a sermos santos. E aí, o Catecismo invoca o texto de São Mateus, capítulo 11, verso 29, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso modelo também de caminhada, de verdade e de vida. O Catecismo nos lembra o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, quando o nosso Senhor, dizendo que vai voltar para o Pai, é interpelado por São Tomé, que diz: mostra-nos o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E São Marcos, no capítulo 9, verso 7, nos fala que na teofania da transfiguração, os discípulos Pedro, Tiago e João ouviram a voz de Deus dizendo: ouviu, né? Mandando que eles ouvissem a Jesus, que eles seguissem a Jesus. Porque Jesus é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Por isso, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12, Jesus diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele se coloca como modelo. Também o item 460, finalizando essa introdução, diz que o Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, verso 4, está dito: pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação, se torne filho de Deus. Então você veja como o Catecismo, na introdução desse parágrafo primeiro, explica o porquê da encarnação. A razão máxima é para a nossa salvação. Essa é a razão da encarnação. Mas dentro dessa salvação, o Catecismo desdobra essa salvação em 4 partes. Né? O Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. O Verbo se fez carne para que conhecêssemos o amor de Deus. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. E o Verbo se fez carne para que nós pudéssemos ser participantes da natureza divina. Fique conosco e pode virar a página. Na segunda parte desse parágrafo,
o catecismo nos fala propriamente da encarnação. No item 461, o catecismo nos diz o seguinte: retomando a expressão de São João, lá no prólogo, no capítulo 1, verso 14, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A partir dessa expressão tão rica, a Igreja denomina de encarnação o fato do Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela, por meio dela, a nossa salvação. São Paulo nos conta isso com outras palavras na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 8, quando diz: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, Jesus, tendo a condição divina, não considerou ser igual a Deus, como algo a que se apegar ciosamente, mas ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando, melhor dizendo, a condição humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, a pior de todas. No item 462, o catecismo invoca o texto da carta aos Hebreus, capítulo 10, versos de 5 a 7, que nos diz assim: por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: não quisesse sacrifício e oferenda, tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram de teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui para fazer a tua vontade. E aí, Cristo se dá em sacrifício único, eterno e pleno para a nossa salvação. O item 463 diz que a fé na encarnação do Filho de Deus é um sinal distintivo da fé cristã. Veja bem, a fé na encarnação do Filho de Deus é uma marca indelével da fé cristã. Quem não afirma que Jesus Cristo veio em carne não pode se dizer cristão. Quem não crê na encarnação não pode se dizer cristão. Quem não acredita que Deus se fez homem não pode ser cristão. Indo à terceira parte desse parágrafo, o catecismo nos afirma que o nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Cristo seja parte Deus e parte homem. Metade Deus, metade homem. 60% Deus, 40% homem. Não. E muito menos que ele seja uma mistura, uma fusão. Não. Ele se fez verdadeiramente homem. 100% homem. Mantendo-se verdadeiramente Deus, 100% Deus. O item 465 nos fala das primeiras heresias cristológicas, lá a partir do século II da história da Igreja, quando muitos hereges duvidaram dessa afirmação de que o nosso Senhor Jesus Cristo, na encarnação, manteve-se integralmente como Deus e assumiu 100% da natureza humana. O item 465 diz que as primeiras heresias, mais do que a divindade de Cristo, negaram sua humanidade verdadeira. Era o docetismo gnóstico. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne. Mas a partir do século III, a Igreja teve de afirmar
contra um herege chamado Paulo de Samosata, que ele era herege. A igreja fez isso num concílio regional em Antioquia, afirmando que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, no ano 325, confessou no seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Veja bem, Jesus nasce de Deus desde o início de todos os séculos. Ele é gerado, ele não foi criado. Ele é o próprio Deus, ele é a emanação do próprio Deus. Ele tem a mesma natureza, a mesma substância do Pai. E o presbítero Ário, o herege que vivia lá no século III, do século III para o século IV, Ário, que afirmava que o Filho de Deus seria de uma substância diferente do Pai, portanto, um ser inferior a Deus. Deus seria o Pai e Jesus um ser criado e, portanto, inferior a Deus, negando a consubstancialidade entre o nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai. E por isso Ário foi condenado no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325. Mais tarde surgiu o Nestório, um outro cristão com uma heresia já diferenciada do arianismo. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. O Nestório concebia uma ideia de duas pessoas, a pessoa humana que se unia à pessoa divina. Diante dessa proposta de Nestório, o grande defensor da fé católica foi São Cirilo, bispo de Alexandria. E no terceiro concílio ecumênico, realizado em Éfeso, aí já no ano 431, a igreja confessou que, abre aspas, o Verbo unindo a si mesmo em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se tornou homem. Então veja bem, o Verbo eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo, unindo a si mesmo em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se tornou homem, se tornou um único homem. O nosso Senhor Jesus Cristo, nos diz a igreja, é uma pessoa, uma única pessoa, onde a natureza divina, o Verbo eterno, se une a uma natureza humana na mesma pessoa. Isso é importante porque nesse concílio, a igreja vai afirmar que a humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde a concepção. Por isso, esse concílio de Éfeso, no ano 431, proclama que Maria, que Nossa Senhora, se tornou de verdade mãe de Deus, na medida em que ela concebe o Filho de Deus, ela faz a concepção humana do Filho de Deus em seu seio. As palavras do concílio diz, abre aspas, mãe de Deus, não porque o Verbo tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Vamos ver isso com muita calma. O nosso Senhor Jesus Cristo, como Verbo eterno, ele sempre existiu. Mas, no momento em que a Nossa Senhora diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra, o que acontece? O nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele é gerado com um corpo humano em Nossa Senhora. É o que diz aqui o texto do concílio.
Ela é mãe de Deus não porque o Verbo tirou da própria Maria a natureza divina, mas porque é dela, é de Nossa Senhora, é a partir de seu ventre, de seu útero, que ele toma o corpo, que ele recebe uma alma racional. Não é? E essa alma e esse corpo, essa alma racional e esse corpo que é formado no ventre de Maria, é unido ao Verbo eterno e nasce de Nossa Senhora essa pessoa, uma pessoa humana que tem uma alma, uma natureza humana, mas que tem junto dessa natureza humana uma natureza divina, o próprio Deus nascendo da Virgem Maria. Por isso ela é a mãe de Deus. Mais tarde, depois do concílio de Éfeso, vai surgir uma heresia que são os chamados monofisistas, né? A palavra monofisismo aí é a junção de dois prefixos gregos, né? O mono, no sentido de um, e o fisias, né? Ou seja, uma única natureza. Os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, na medida em que a natureza divina do Filho de Deus assume, a natureza humana desaparece. Confrontando essa heresia, o Quarto Concílio Ecumênico, no ano 451, na Calcedônia, fez a seguinte afirmação. Preste atenção na leitura cuidadosa. Na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai segundo a divindade, consubstancial a nós segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade, um só e mesmo Cristo Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma das naturezas são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa, em uma só hipóstase. Muito bem. Essa é a declaração do Concílio de Calcedônia, do Quarto Concílio Ecumênico da Igreja, realizado em Calcedônia no ano 451, quando nos trouxe essa afirmação completa acerca da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua natureza divina, da sua natureza humana, unidas em um só corpo, sem fusão, sem mistura, sem incorporação, sem confusão. O item 468 nos diz que depois do Concílio de Calcedônia, algumas pessoas, alguns hereges, fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, o Quinto Concílio Ecumênico, reunido em Constantinopla, no ano 553, confessou a propósito de Cristo. Não há, veja bem, não há senão uma única pessoa, uma única hipóstase, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina, como ao seu sujeito próprio.
não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Abre aspas. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiramente Deus, Senhor da glória e um dos integrantes da Santíssima Trindade. No item 469, a Igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Veja bem, isso tem de ficar muito claro para você. O nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é verdadeiramente Filho de Deus, que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. A quarta parte desse parágrafo nos fala, no item 470, de que maneira podemos explicar que o Filho de Deus é um homem. Veja bem, uma vez que na união misteriosa da encarnação, abre aspas, a natureza humana foi assumida, não aniquilada, mas assumida por Cristo, a Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana de nosso Senhor Jesus Cristo, com suas operações de inteligência, de vontade, com o corpo humano de Cristo. Mas, paralelamente, a Igreja teve de lembrar toda vez que a natureza humana de Cristo pertence por si mesma à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Com outras palavras, o nosso Senhor Jesus Cristo sempre colocou a vontade e o agir humano sob a tutela do agir e da vontade divina em sua pessoa. Tudo o que Cristo é e tudo o que faz, vamos dizer assim, paralelamente, como eu disse, a Igreja teve de lembrar todas as vezes que a natureza humana pertence ao próprio Cristo, à pessoa divina do Filho de Deus. Tudo o que Cristo é e tudo o que Cristo faz nela depende do um da Trindade, depende do próprio Deus. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica à sua humanidade o seu modo de existir pessoal na Trindade. Isto é, a pessoa de Jesus impõe à sua natureza humana, à sua vontade humana, ao seu agir humano, aos seus desejos humanos, o agir, o desejo e a vontade da sua natureza divina, como um integrante da Santíssima Trindade. Assim, dessa forma, em sua alma e em seu corpo, Cristo exprime os modos divinos de agir da Santíssima Trindade. Por isso Cristo não pecou. Por isso se diz que ele foi em tudo semelhante a nós, menos no pecado, porque ele sempre impôs à natureza e ao agir e ao desejo e à vontade humana todos os elementos da natureza, do agir, da vontade divina, como uma pessoa da Santíssima Trindade. A quinta parte desse parágrafo nos fala da alma e do conhecimento humano de Cristo. Como é que isso se deu? Como é que é a relação de Cristo com essa alma humana, com o conhecimento humano? Veja bem, nós tivemos aí um camarada chamado Apolinário de Laodiceia, que afirmava que em Cristo o Verbo eterno, a natureza divina, havia substituído a alma ou espírito, a alma humana de Cristo. Contra esse erro, a Igreja sempre confessou que o Filho assumiu também uma alma humana. O nosso Senhor Jesus Cristo não tinha apenas aquele corpo físico
que a gente vê, que a gente viu, que foi tocado, que foi abraçado. Existe uma alma humana em Jesus Cristo. O item 472 diz que essa alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Na verdade, esse conhecimento exercia-se nas condições históricas de sua existência no tempo e no espaço. Quer dizer, você teve um Jesus criança, que conhecia como criança. Você teve um Jesus jovem, que conhecia como jovem. E você teve então um Jesus adulto, com conhecimento pleno. Né? Por isso, o texto de São Lucas diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Lucas 2, 52. E também ele podia informar-se sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental. Isso correspondia à realidade do seu rebaixamento voluntário na condição de servo. Isso é tão interessante, porque isso mostra até o quanto o próprio Cristo se rebaixou a ponto de ter a necessidade de aprender inclusive com um homem, São José, o seu pai adotivo. O item 473 nos diz que, ao mesmo tempo, esse conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina de sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é, vamos dizer assim, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha nos pensamentos secretos do coração dos homens. Observe que o Cristo, quando ele é adulto, quando ele está no exercício pleno de sua missão, o conhecimento humano e o conhecimento divino se entrelaçam. Porque a natureza humana do Filho de Deus, não por ela mesma, não por mérito da natureza humana, mas uma vez que ela está unida ao Verbo, ela conhecia e manifestava o que convém a Deus. Ela passou a conhecer a completude de Deus. Mas veja bem, em primeiro lugar, é o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. Mas o Filho mostrava também, em seu conhecimento humano, a penetração divina que tinha nos pensamentos secretos do coração dos homens. Então você tinha uma perfeita união de conhecimentos, onde a natureza humana conhece profundamente a Deus, porque ela está ligada à natureza divina, e a natureza divina conhece mais que profundamente o ser humano, porque a natureza divina está ligada à natureza humana. E a gente termina essa quinta parte no item 474, que diz que, olha só, por sua união, a sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que vai revelar. O que ele reconhece, desconhecer neste campo, declara-lhes não ser de sua missão revelá-lo. Vamos entender isso aqui. Uma vez que a natureza humana estava unida à natureza divina, né, Cristo gozava da plenitude do conhecimento completo de todos os desígnios de Deus. Cristo, na sua natureza humana, conhecia todos os desígnios de Deus. Mas ele fala em alguns momentos desconhecer algo de desígnio de Deus. Como, por exemplo, quando os discípulos lhe perguntam lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando será a volta do Filho do Homem em poder e glória.
e ele diz que essas coisas são reservadas para o Pai. Como é que nós explicamos isso? O catecismo diz assim: o que ele reconhece, o que ele reconhece desconhecer dentro dos desígnios de Deus, declara, ele está, na verdade, ele está declarando que não é de sua missão como humano revelar. É como se você pensasse ali, naquele instante, Jesus, na sua natureza divina, sabe da volta do Pai. Mas como essa natureza divina está ligada à natureza humana, nessa natureza humana, ele não sabe. Essa natureza humana não tem de ter essa revelação. É assim que entendemos aquele diálogo. Vira a página. A vontade humana de Cristo. A vontade humana de Cristo nos é explicada pelo item 475. Paralelamente, nos diz o Catecismo, a Igreja confessou no Sexto Concílio Ecumênico que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas. Elas não são opostas. As vontades e as ações naturais de Cristo, sejam elas divinas, sejam as humanas, não se opõem, mas cooperam entre si, de sorte que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. Essa é a explicação de como se dá a relação entre a alma humana e a alma divina. O Verbo eterno decide na Santíssima Trindade vir salvar o mundo e assume a natureza humana. E nessa natureza humana, ele vai submeter essa natureza humana àquilo em que ele decidiu divinamente na Santíssima Trindade. A vontade divina de Cristo, a vontade humana de Cristo, segue sua vontade divina, sem estar em resistência, sem estar em oposição em relação a ela, mas sendo subordinada a essa vontade divina, toda poderosa. E sobre o corpo de Cristo? O item 476 diz o seguinte: visto que o Verbo encarnado se fez carne e o corpo de Cristo. O item 476 diz o seguinte: visto que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado como um corpo humano. Em razão disso, o rosto humano de Jesus Cristo pode ser desenhado. No Sétimo Concílio Ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens e ícones sagrados. Ao mesmo tempo, diz o item 477, a Igreja reconheceu que o corpo de Jesus, ou no corpo de Jesus, Deus, que por natureza é invisível, se tornou visível aos nossos olhos. Como diz São Paulo lá aos Colossenses, Cristo é a imagem do Deus verdadeiro. Este fez os traços de seu corpo humano, a ponto de serem pintados na imagem sagrada, poderem ser venerados. Pois aquele que crê e que venera sua imagem, venera nela a pessoa que está ali representada numa pintura, num ícone, numa imagem. O item 478, pondo assim fim nessa parte expositiva do Catecismo, diz que Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante sua vida,
durante sua agonia, durante a sua paixão, e se entregou por nós até a morte. O Filho de Deus, Gálatas 2:20, amou-me, amou a mim, amou-me e entregou-se por mim. Cada católico tem de dizer isso. Porque se tivesse apenas um ser humano perdido, Jesus viria por ele. Amou-nos a todos. Amou-nos a todos, comum coração humano. Por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e a todos os nós, homens e mulheres. Você sabe que ao final de cada parte do catecismo nós temos um resumo. Você pode aí depois fazer a leitura dos itens 479 a 483. Esses são os ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica acerca da encarnação. Fique com Deus e continue nos acompanhando nessa leitura comentada do Catecismo da Igreja Católica. Santo Anselmo de Canterbury, nosso padroeiro, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.